Bom, gente, boa tarde, né? Obrigada aí primeiro pela Mari, de Mari para Mari. Então, obrigada aí por apresentar e iniciar e ser host da minha sessão hoje. Compartilhar minha tela. E obrigada também, né, a todos aí que se interessam pelo tema. Hoje a gente vai falar, né, de como a gente pode utilizar métricas de UX para melhorar o processo de design. Então, acho que o meu objetivo aqui também é um desafio também falar um pouco sobre esse tema, né, mais técnico, assim, de maneira mais leve. Então, eu vou tentar conduzir de uma maneira um pouco mais tranquila, né, para não entrar tanto em detalhes técnicos aí de design e de user experience, né. Para começar, eu sou a Mari, Mariane, né, na verdade, e eu falo aqui de São Paulo, eu moro com o meu gato, eu sempre falo do meu gato, acho que quem assiste, né, quem vê eu me apresentando já deve estar cansada de falar do Maltini. Mas eu moro aqui com ele, eu gosto muito de viajar, ouvir música, gosto muito de ir para show de rock, né, também. E eu trabalho na Avenue Code como Principal Designer desde março do ano passado, e é com orgulho também que eu falo que desde o começo desse ano eu me tornei Buddy também, né, me juntei ao programa de Buddy, algo que eu gosto muito também. E uma curiosidade, que eu acho que é uma coisa bem difícil de encontrar alguém, né, com essa semelhança, eu tenho o mesmo guarda-chuva por 13 anos, assim. Então, aí eu faço uma brincadeira que na época que eu era estagiária, eu comprei, acho que custou R$ 30, para mim era muita coisa, e só que o melhor custo-benefício, 22 centavos por mês, aí até hoje. Então, só uma brincadeirinha aí para descontrair. Bom, a gente vai falar, né, um pouquinho sobre métricas de UX, né, User Experience, então, o que são essas métricas, né, relacionadas ao comportamento do usuário ali do seu produto. Como que você pode começar, então, depois de, né, ter um monte de informações, então, por onde a gente pode começar a medir, né, esses dados aí relacionados à experiência do usuário. Os tipos de métricas existentes são inúmeros, mas eu vou trazer algumas aqui, e depois como que a gente apresenta esses dados, né. Então, antes, eu queria só entender, eu queria que vocês compartilhassem aqui no chat, pode escolher, né, de 1 a 5, em uma escala de memes brasileiros, como que você se sente em relação ao assunto de métricas de UX, né? Só para eu entender um pouco como que vocês entendem, como que é essa relação que vocês têm com métricas. Então, peço que vocês escrevam aí no chat, né, de 1 a 5, se você é do estilo mais senhora, ou se você está ali, né, até a Gretchen, que é só amor pelo assunto métricas. Então, por favor, se vocês puderem compartilhar, né, como que vocês se sentem aí. 3 para 4, 5, ai, adoro. 3, 1, senhora. Ótimo. Beleza, gente, muito obrigada. A gente tem aqui 3 para 4. Ok, ó, eu achei que ia ter muito mais senhoras, né, do que ali, não sou capaz de opinar, do que o Chicão Felizão também. Bom, e falando, né, então, sobre métricas de UX. Trouxe aqui uma frase do William Thompson, que ele foi mais, né, um matemático e físico britânico, mais conhecido como Lord Kelvin, que estudou, né, toda essa parte de temperatura Kelvin, escala Kelvin, que ele falava que aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. E eu concordo, né, com essa frase, eu acho que é um ponto de partida interessante aí do porquê que a gente, né, começa a estudar sobre métricas e medir o que a gente está fazendo. Bom, e o que são métricas, né? Métricas de UX, lembrando que UX, User Experience, experiência do usuário, elas são um conjunto de dados, assim, que podem ser tanto qualitativos e quantitativos, e são utilizados, né, para a gente acompanhar e avaliar ali o desempenho, a percepção da qualidade de experiência, né, das pessoas que interagem com o nosso produto, com o serviço, né? Então, como que é a relação delas com esses produtos. E por que medir a experiência das pessoas? Então, assim, medindo a experiência, a gente consegue identificar novas oportunidades e também ter decisões que se baseiam em evidências. Então, até, né, diferente, através das métricas, é diferente do Chitãozinho e Chororó, não tentamos disfarçar as evidências, a gente quer mesmo contar com elas no nosso projeto. Outro motivo, né? O designer ele amplia a percepção sobre como as entregas, né, de design ali refletem
também nos indicadores de negócio. Então, não somente na experiência das pessoas que utilizam aquele produto ou serviço, mas também quanto que isso impacta no negócio. E por último, o design ele passa a se tornar mais estratégico. Então, ele se torna ali fundamental para a tomada de decisão e mostrando valor também para a empresa, não apenas como uma área, né, como uma área mais voltada ali para o visual mesmo, para a parte estética, a parte artística. Então, ele se torna mais estratégico para a companhia. E aqui eu trouxe algumas características, né, de uma boa métrica de UX. Então, ela tem que representar ali uma taxa ou uma razão, ela tem que medir ali uma proporção, ou uma fração, né, porque é muito melhor você medir um pedaço ali do que um valor absoluto. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre novos usuários, é muito melhor a gente falar novos usuários por dia do que a gente falar um total de usuários que a ferramenta ali tem, que a ferramenta possui, né, que o produto possui. Porque, na verdade, esses números absolutos, eles são chamados de métricas de vaidade, justamente porque eles não têm, assim, são números bonitos de serem observados, né, números, assim, que dão uma inflada no ego, mas que não necessariamente eles representam algo significativo. Então, eles não influenciam ali tanto na tomada de decisões. Outras métricas de vaidade que a gente fala, número de curtidas, número de seguidores, número de downloads. Então, é muito melhor você comparar que, na última semana a gente teve, né, tantos novos usuários do que a gente falar o total de usuários que a gente tem ali num produto. Isso leva para o segundo item, que, né, que uma boa métrica de UX, ela tem que ser comparativa. Então, o objetivo é fazer realmente uma análise e acompanhar uma métrica através, né, de diferentes grupos ali de pessoas, diferentes períodos de tempo. Então, por exemplo, a gente falar aumento da conversão na semana passada é melhor do que a gente falar só 2% de conversão. O 2% de conversão ele poderia entrar se você compara com o período, né? No último mês a gente teve 2% de mais de conversão, um aumento de 2%. Então, assim, é importante realmente a gente acompanhar os dados, nesse caso, né, que a gente fala de conversão, não é somente isso que interessa, não adianta a gente olhar só para dados de conversão, por exemplo, sem olhar ali para a parte de engajamento e desistência que as pessoas têm durante a jornada do usuário. Você pode aumentar a conversão, mas você pode, ao mesmo tempo ali, perceber que aumentou o número de pessoas que deixaram de utilizar o produto. Então, por isso que a gente fala que ela tem que ser comparativa, ela tem que estar relacionada com outros dados, outras informações, outro contexto, né? E, por último, a métrica ela tem que ser simples de entender. Então, assim, quando a métrica ela não é simples e nem fácil de entender, as pessoas elas não vão se lembrar e nem discutir sobre esse dado. Então, vai ser, assim, uma informação meio que, não diria inútil, mas uma informação que não vai ser aproveitada, né, e nem divulgada para outras pessoas. E aí, depois que a gente fala, né, sobre isso, por onde a gente pode começar a medir essas métricas de experiência do usuário, né? Mesmo que assim, apesar, né, do produto, mesmo que o produto que você trabalha ali, o projeto, o serviço, ele não tenha sido construído lá atrás, pensando em métricas, o momento de fazer isso é agora. É o momento de você refletir, planejar e começar a medir. E aqui eu faço uma observação que, assim, por mais, apesar de eu ser uma defensora de métricas, adorar esse tema, existem produtos que sim, também funcionam sem métricas, mas assim, quanto mais você analisa e acompanha os dados, mais oportunidades você tem ali de identificar, né, melhorias e agregar valor tanto à experiência do usuário e, consequentemente, aos negócios. Então, aqui, né, por onde começar? Então, eu trouxe a brincadeira, acho que quem é um pouquinho mais velho, assim, não tão jovem, vai entender o busca em conhecimento ali do ET Bilu. Então, assim, você realmente consumir conteúdo da internet. Então, tem muito conteúdo, a gente tem vários artigos, podcasts sobre o assunto, diversas referências no mercado, como o Yuxley Dias, o Will Sertório, a Adriana, acho que é a Camini que fala o nome dela. Então, assim, tem muitas pessoas que já falam sobre isso, já divulgam sobre isso. E é muito bom a gente consumir desse conteúdo e entender ali como que a gente adapta, né, para o nosso projeto, para o nosso produto. Testar ferramentas para entender o que é possível medir. Então, tem algumas ferramentas que oferecem, né, um teste gratuito. Então, você pode baixar, pode fazer um teste. Inclusive, eu não sei se está disponível ainda, mas eu acredito que sim.
mas recentemente, até recentemente, né, o Google Analytics oferecia um curso sobre Google Analytics, então você podia ali, eles davam até uma conta de teste, você podia ali entender sobre a ferramenta, entender sobre os dados, né, que são possíveis você medir, você acompanhar. E aí, com isso, também, a gente leva para o terceiro ponto, que é entender os termos de analytics, né, independente da ferramenta que você vai utilizar, as ferramentas, elas procuram seguir um padrão de nomenclatura. Então, é muito importante você, né, começar ali a se familiarizar com esses termos que são utilizados no mercado. Outro ponto, né, por onde que a gente pode começar? Procurar encontrar dados comportamentais. E aqui eu falo sobre dados comportamentais, porque, na verdade, alguns dados que a gente pode ter são relacionados ao negócio, a dados financeiros. Então, assim, como que a gente pode procurar esses dados? Né? Através de benchmarking, principalmente quando a gente fala de um produto novo, um projeto novo ali, a gente pode tentar buscar informações de mercado ali, dados de mercado, dados relacionados ao objetivo daquele produto, que principalmente, né, nesses casos que os projetos não geraram ainda dados. Então, você pode utilizar de dados de mercado para ter uma base ali, para você conseguir pelo menos identificar, né, ter uma referência ali de mercado para o seu projeto, para o seu produto. Aí conversa, outro ponto também importante, conversa com a equipe de negócios, né, e os stakeholders, para definir as métricas. E aqui, né, eu retomo a observação lá de focar mais em dados comportamentais, mesmo que nesse primeiro momento, né, eles vão falar, assim, sobre dados financeiros, retorno que eles querem, mesmo que seja baseado, né, nesse primeiro momento em uma meta da equipe de negócio, você tentar ali entender e relacionar como a experiência das pessoas com aquele produto ou serviço pode influenciar, né, nesses objetivos de negócio, nesses objetivos financeiros. E esse ponto que eu trago aqui de conversar, né, com o time de negócios, com os stakeholders, também leva para uma questão assim que é importante que todos entendam mesmo os motivos pelos quais os dados estão sendo coletados, estão sendo analisados também. Então, todo mundo tem que estar na mesma página. Como terceiro item lá, eu coloquei consulte dados de pesquisas já realizados. Então, procure, né, se tem já algumas pesquisas que já foram realizadas ali com o público que você está atuando. Crie, assim, né, dados de experimentação, então faça testes de experimentação, testes de usabilidade, tente puxar, né, o máximo de dados em relação a essa parte, né, de experimentação, de usabilidade, testes AB, então retire também dados desse tipo de atuação. Então, tudo isso, né, teste de usabilidade, teste AB, dados de experimentação, pesquisas já realizadas, tudo isso pode gerar dados analíticos úteis, né, para aquele produto ou serviço que você está trabalhando. Então, tente entender o cenário como um todo, assim, para você identificar de onde você pode tirar, né, esses dados. E por último, que é, se não tiver dados comparativos, procure oportunidade para criá-los. Parece uma frase meio de coach, né? Tipo, você consegue, seja capaz. Mas, assim, um exemplo que eu vou trazer bem prático, né? Eu já trabalhei, fui designer responsável por analisar, né, e entender a experiência das pessoas que utilizavam uma plataforma de venda e entender como que era a experiência delas ali de navegação com formatos de publicidade disponíveis ali. Então, claro que a primeira coisa né, quando eu cheguei lá, era, ninguém gosta de publicidade, navegar e ser interrompido por publicidade. E ninguém tinha feito ainda um estudo, né, uma pesquisa sobre o impacto da publicidade na navegação. E aí eu iniciei, a coisa que eu identifiquei ali de oportunidade foi, através, né, do canal do Slack, que puxava os comentários das lojas de aplicativos, né, tanto da Apple quanto Android, eu passei a registrar, a identificar os comentários registrados nessas lojas, principalmente relacionado à publicidade. Então, semanalmente, né, eu criei essa rotina de semanalmente filtrar os dados, né, esses dados qualitativos, eu analisava, organizava, categorizava, e aí com isso eu também conseguia transformá-los em dados quantitativos. Então, identificar ali qual era o problema mais comum da publicidade, né, do impacto da publicidade, e isso permitiu, assim, quando eu compartilhava isso com o time, permitiu que a gente identificasse os problemas mais comuns, identificasse outros tipos de problemas e também oportunidades de melhoria ali para a navegação. Então, assim, foi a partir de um cenário que não tinha dados nenhum, tinha dados mais relacionados a financeiro mesmo, né, retorno de receita,
e fui para um caminho, né, encontrei um caminho ali para analisar um pouco como isso refletia nos clientes ali utilizando a plataforma. E aí no dia a dia, né, como que você pode começar ali no dia a dia? Trabalhe junto com o time de research, então eles são maravilhosos. Serviço de atendimento ao cliente também, você pode entrar em contato ali, call center, business intelligence, se tiver, né, essa área. Então, assim, entenda se já existe ou se já existiu algum tipo de dado coletado, que são alguns exemplos, né, de áreas que você pode ali tentar conversar, acompanhar uma pesquisa, identificar, né, ali o que foi feito de análise, pode ser até em outro projeto também. Então, você, né, realmente entender o contexto ali do que já foi coletado. Fazer análise e performance do seu produto. Então, assim, você analisando, né, tendo uma frequência de análise ali, você entende a evolução daquele produto ou serviço, você acompanha o desempenho, você testa, você consegue validar hipóteses, você consegue identificar novas oportunidades. Entender que a métrica, ela precisa contar uma história para gerar, né, os insights e possibilitar tomadas de decisão. E, por último, né, lembrar que esse é um processo contínuo, é um processo analítico, assim, contínuo. Então, não desista, não pare de medir, vale super a pena. E aqui eu vou trazer um pouco sobre tipos de métricas, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem muita opção no mercado, a gente tem muita coisa, e eu acho que o primeiro passo é entender que cada produto, né, cada serviço ali é único e tem suas particularidades. Então, por mais que existam, né, várias métricas para acompanhar, é importante parar, analisar o contexto de cada projeto e entender ali o que, né, faz sentido medir ali, acompanhar. Lembrando que os números, eles não representam nada sem um objetivo e também sem um foco, né? Não adianta você apresentar vários números e não ter relação com insights, né? Não relacionar com alguns insights e oportunidades que vocês podem ter a partir desse tipo de dados. Existem, sim, métricas quantitativas e qualitativas, como eu comentei lá no comecinho. Uma não necessariamente ela é melhor do que a outra, né? Inclusive, elas podem e devem ser combinadas para obter resultados mais assertivos e também contribuir para a geração de insights. Porém, existe uma recomendação que, assim, quanto menor o projeto, né, menos informações você tem ali, maior deve ser o investimento em dados qualitativos. Então, antes, né, de você entrar tentar fazer uma pesquisa mais focada ali com dados quantitativos, você partir ali para uma exploração ali, explorar um pouco mais os dados qualitativos do seu produto ou do seu serviço. E assim, como a gente tem muita opção no mercado, eu gosto muito de trazer essa divisão que o Vitor Zanini, né, hoje ele é Head de Design no iFood, e a visão que ele apresenta sobre as métricas e a relação entre elas. Então, a gente tem ali, né, as métricas relacionadas à entrega do designer, as métricas relacionadas à experiência do cliente, né, durante a jornada ali de uso, e, por último, o impacto que tudo isso tem no negócio. Então, assim, entrega do designer. São realmente métricas que elas estão relacionadas às entregas que fazem parte ali do dia a dia, né, da rotina do designer e que, teoricamente, ele tem um certo controle. Então, por exemplo, um tipo de métrica relacionada, né, à rotina ali, entender a taxa de sucesso, né, e o erro que acontece durante a realização de tarefas. Então, você medir o tempo, né, e o sucesso dos usuários ali em determinadas atividades que você tem dentro do seu produto, fluxo, né, e do seu serviço. Então, por exemplo, realizar testes de usabilidade, fluxos e também, né, a gente encontra esse tipo de métricas em fluxos de sistemas em produção. Um outro exemplo, escala Likert, que é realmente entender a satisfação de uso. Aí, por exemplo, lá no começo, quando, né, da apresentação, eu utilizei uma escala Likert baseada em memes, assim, através de memes, para entender, né, como que você se sente em relação ao assunto de métricas. Mas aqui, especificamente, como a gente está falando de entrega do designer, seria algo mais relacionado à satisfação de uso, facilidade de uso de um produto. A escala Likert a gente pode replicar para diversos temas, assim, diversos assuntos, para a gente entender ali. É uma ótima, fica a dica aí que já é uma ótima prática, assim.
E outra métrica relacionada à entrega do designer são as heurísticas, né? Ontem o Gustavo falou detalhadamente sobre as heurísticas, não vou nem entrar em detalhes aqui, porque ele falou de uma maneira incrível, mas que é justamente, né, na parte de métricas, a gente avaliar ali pela quantidade de heurísticas que não estão sendo atendidas, né? E também avaliar por um nível também de criticidade também. Aí, falando sobre métricas relacionadas, né, ali naquele funil que eu apresentei, relacionadas ao segundo tópico ali, que seria a experiência do cliente. Lembrando, né, que a experiência ela pode ser boa ou ruim. Então, a gente consegue, essa métrica pela experiência, ela é mensurada por tudo aquilo que acontece durante a jornada de uso, né, do seu produto ou do seu serviço. Então, ela pode ser, tem também diversas opções que você pode medir, mas as mais comuns são a taxa de engajamento. Então, ele mede a quantidade de pessoas, né, que utilizam ali, interagem com o produto e com o seu serviço, depois que retornam também a utilizar. O CSAT, né, o Customer Experience, que ele mede a insatisfação, insatisfação não, desculpa, também pode ser, né, mas ele mede a satisfação do cliente, e ela pode ser aplicada, assim, no final de alguma tarefa, ou depois que a pessoa, né, ela entra em contato com o suporte, com o atendimento de uma empresa, então ela recebe ali uma pesquisa rápida para pedir para avaliar, né, como que foi o atendimento com a empresa, se teve lá o problema resolvido. E o NPS, que hoje está bem alta, né, eu acho que eu já tenho ouvido bastante o pessoal falando de NPS, que ele mede a lealdade, assim, dos clientes. Coloquei lealdade entre aspas, porque, assim, o NPS ele meio que entende o quanto que as pessoas indicariam aquele produto, né, o serviço para um amigo, para um familiar, só que não necessariamente ela está associada à fidelidade de marca. Então, assim, o NPS hoje ele está em alta, mas precisa tomar cuidado porque ele sozinho não, né, não apresenta tantos insights. Ele tem que ser combinado ali para você conseguir identificar oportunidades. Então, tem pessoas que às vezes recomendam, mas não são fiéis à marca. Elas podem usar uma marca ali, um produto similar também do mercado. Aí agora falando, né, sobre métricas relacionadas à experiência do cliente, só que a má experiência. Então, coisas que a gente precisa ficar de olho também em relação ao churn, que ele busca, né, entender lá a quantidade de clientes que deixaram de utilizar um produto ou serviço, ou mesmo de pagar por aquele serviço, né? Então a gente faz observa também essas pessoas que desistiram, né, ali de ser clientes, por exemplo. Chamados, né, em tickets de atendimento, a gente contabiliza, assim, essa quantidade de clientes, né, que entram em contato com o suporte, então, através também de categorização, que nem eu dei o exemplo ali, né, das reclamações na App Store, na Play Store, através dessa categorização, desses tickets de suporte, né, a gente entendeu os problemas e dificuldades mais comuns entre os usuários, e assim gerando também insights para resolvê-los. Tanto para entender os problemas mais comuns, também para ajudar a priorizar, né, que tipo de problema ali precisa resolver o mais rápido possível. Então, essa categorização, essa análise de tickets de chamado, faz muito sentido, assim, para a gente ir acompanhando. Então, se aumenta depois que a gente coloca uma nova funcionalidade, ou se diminui, também é sempre uma boa métrica ali para a gente avaliar em relação à usabilidade também ali, a satisfação também do usuário em relação ao produto ou serviço. E também, por último, aqui eu trouxe o Reclame Aqui, mas também, né, parecido com o exemplo lá de buscar os comentários nas lojas de aplicativos, tentar entender quantos clientes eles reclamam publicamente sobre o seu produto, sobre o serviço, ou a empresa mesmo. Dependendo do contexto, eles podem ser reclamações vindas de outros lugares também, como, por exemplo, páginas de Fale Conosco, ou redes sociais. Então, tudo isso serve também para a gente entender, né, como que é a experiência do cliente, né, de uma maneira negativa. Porque também tem aquele assunto de que as pessoas elas tendem mais a reclamar sobre uma coisa que não está indo bem do que elogiar quando está indo bem. Então, também são canais assim que vale a pena a gente ficar de olho para identificar ali como está sendo a experiência das pessoas que utilizam o seu produto. E o impacto no negócio. Aqui são, né, eu acabei trazendo isso, mas é mais porque também são dados mais financeiros,
mas é tudo que está relacionado ali, todas as atividades do designer, o fluxo a jornada do usuário, como que elas impactam no negócio. Então, assim, é mais uma visão estratégica mesmo, holística em relação à empresa, aos objetivos, aos números, né, que impactam o negócio mesmo. Então, a gente tem aqui um exemplo da receita mensal. Então, isso é muito comum, por exemplo, em serviços que oferecem, né, assinatura ali recorrente. O CAC, que a gente fala, que é a aquisição, né, por cliente, custo de aquisição por cliente. Então, ele indica realmente o custo lá que você tem que você investe para ter um cliente. Então, por exemplo, através de ações de marketing, através de campanhas, então, tem esse custo ali por cliente que você consegue também analisar. E, meio que junto com isso, você analisar também, calcular ali quanto cada cliente ele gera de receita para a empresa em um determinado período. Então, acho que eu até esqueci de comentar, mas o CAC também ele fala sobre canais, né, que você tem ali que podem trazer o seu cliente, então quanto que você investe em cada canal. E depois aqui por último, quanto que cada cliente ele gera para uma receita, gera de receita, né, para a empresa. Então, aqui você pode também fazer clusterização de clientes, então, a gente sabe que às vezes tem algum cliente, né, algum tipo de cliente que ele pode trazer mais retorno e não necessariamente um investimento em ações de marketing. Então, é tudo uma questão de, né, balanço. E aqui eu estou apresentando, né, algo também que é bem falado no mercado, é o Framework Heart, que ele, na verdade, é um conjunto de dados, né, conjunto de métricas ali, criado pelo Google, que ele mede a felicidade, né, que a gente fala, né, a happiness, que é a satisfação ali, né, pode ser um teste, uma pergunta sobre satisfação de uso, satisfação com a marca, satisfação com o produto, pode estar relacionado também ao NPS, engajamento, que são as atividades, né, que a pessoa faz ali dentro do seu produto ou serviço, e o envolvimento que elas têm, então, né, o quanto que elas são engajadas de compartilhar sobre o seu produto também, não só né, as ações que ele faz lá dentro do seu produto, quanto tempo ele fica ali disponível, quando que ele retorna. A parte de adoção, que são novos usuários. Então, ele mede lembrando da métrica comparativa, ele mede, né, quantos usuários acessam em algum período, novos usuários você tem em um certo período. A parte de retenção, que seria a permanência, né, daqueles usuários, tanto em relação a tempo de sessão, por exemplo, ou se a pessoa retorna, né, no dia seguinte, e a taxa de sucesso. Então, de acordo ali com cada produto, né, você tem algumas metas de atendimento ali, ou metas de sucesso de tarefas. Então, por exemplo, seja clicar em algum botão, seja assinar uma newsletter, seja comprar um produto. Então, você tem essa análise aí também das tarefas que foram, né, atingidas com sucesso. Então, tudo isso faz parte do Framework Heart. E eu trouxe outro também, que é muito comum, que é esse AARR, né? Que ele, na verdade, ele é até uma sigla, né, que faz referência ao granido dos piratas. Acho que até se você procurar como métrica do pirata, vai aparecer essa daí como uma sugestão. E foi criado em 2007 e ainda é utilizado, né, principalmente por startups, porque ele permite visualizar de maneira rápida, assim, os aspectos mais importantes de um produto. Ele acaba sendo mais focado em um produto aqui, mas como tem alguns pontos relacionados à experiência e também por conta, né, que é um framework bastante utilizado, eu resolvi trazer para cá também. Então, ele é muito utilizado em funis, para medir assim, a jornada dentro de funis de compra, por exemplo, dentro de um produto. E também algumas coisas são parecidas também com o Heart do Google, que é a aquisição, né, como os usuários encontram o seu produto. Então, ele mede os canais que trazem tráfego para o seu produto, para o seu serviço, como ads, SEO, mídias sociais, e-mail marketing. Então, ele analisa quais os canais também eles convertem mais, né, assim como o custo-benefício de cada um deles. Ativação, que é a identificação de valor, né, pela pessoa ali, né, pelo público ali que você está trazendo. Então, por exemplo, as pessoas, elas clicam nos call to actions, né, nos botões ali que tem disponíveis para iniciar um cadastro, por exemplo, ou para efetuar uma compra. Aí o R que vem né, um dos R's que vem de retenção,
que é justamente se as pessoas voltam a utilizar o seu produto ou serviço e com qual frequência, né, de retorno que elas têm aí, que acontece para elas retornarem ao seu produto ou seu serviço. A parte de referral, a gente conhece muito bem essa palavra, né, o monte de referrals famosos aí dentro nas reuniões da Avenue Code, que é justamente o quanto que as pessoas, como as pessoas comentam sobre o seu produto, né, se elas indicam o seu serviço e a sua empresa, assim, para amigos e familiares, e a parte de receita, né, geração de receita ali, o seu produto, né, após entregar valor a essas pessoas, ele gera receita, ele gera, né, gera uma receita ali para o seu negócio. Então, esse framework, ele abrange esses 5 dados aí. E aqui eu trazer sobre também um pouco sobre as ferramentas, não vou entrar muito no detalhe, porque tem um monte no mercado, então eu trouxe aqui as mais conhecidas, e também não é o objetivo, né, entrar no detalhe de cada ferramenta, mas a gente tem, né, o Google Analytics, a gente tem o Firebase, a gente tem o Mixpanel, a gente pode, né, utilizar formulários também para consultar, né, para coletar dados, também entrevistas, também a gente pode, acabei trazendo como uma ferramenta também de coleta de dados. O Trick, que é o de NPS, ele é mais focado para NPS, o Google Optimize, que ele é voltado ali para experimentos, teste AB, o Hotjar, que apresenta também o mapa de calor, o scroll ali da página, né, até onde que as pessoas navegam na sua página, o número de cliques, onde elas clicam também, e o Crazy Eggs também, que é bem parecido com o Hotjar, mas assim, lembrando que tem um monte de ferramenta, e aí também depende muito, né, do quanto você tem disponível para investir numa ferramenta, quanto, às vezes, limitações, assim, da própria empresa também, eles já utilizarem algum tipo de ferramentas e não outras, né, então, enfim, lembrando que eu comentei lá atrás, o importante é você entender o assunto, né, a nomenclatura, os termos que são utilizados, a ferramenta acaba sendo aí mais um suporte. Claro que tem, né, umas que são mais vantajosas que as outras, mas aí tem que entender toda a parte de cenário e contexto que você tem disponível. E agora falando, né, depois que a gente pega tudo isso de informação, como que a gente apresenta os dados? Aí que eu trouxe essa frase do Will Sertório, que é uma das referências, né, que fala sobre métricas. Eu acredito que seja a frase dele, porque estava num artigo dele, mas que ele fala assim, é desperdício medir e não aprender. Então é justamente isso da gente, né, não precisa coletar um monte de dados, é o que você vai fazer com esses dados. Então, primeiro, né, o mais importante, compartilhar. Então, documente, compartilhe os aprendizados. Tipo, além de registrar esses dados, ele pode servir para uma consulta futura, até para outras pessoas, né, outros profissionais também consultarem, consumirem aqueles dados. E assim, você também pode comparar os dados futuramente e gerar novos insights também. Por exemplo, né, essa parte de acompanhamento, você pode fazer uma pesquisa ali de satisfação, entender como as pessoas, né, se relacionam com o seu produto, e daqui 6 meses você passa ali, gera insights, melhorias para o produto, e depois de aplicadas você pode refazer, né, essa pesquisa. Então, ele serve muito para acompanhamento também de performance. Seja simples e direto ao compartilhar os dados, né? As pessoas, elas precisam ser capazes de ler um relatório, mesmo quando você não está ali junto apresentando, principalmente quando você não está junto apresentando, elas precisam ler o relatório e entender o que ele significa. Então, assim, faça um resumo dos dados. Quando a gente está coletando dados, às vezes tem muita informação, então é necessário fazer um resumo, relacionar, né, apresentar de uma maneira de fácil compreensão e conectá-los com os insights também. Não adianta só apresentar os dados, mas você tem ali que fazer, correlacionar e indicar também insights, oportunidades a partir desses dados. Então, assim, novamente, né, eu vou bater nessa tecla, os números, sem um contexto, sem objetivo definido, eles são apenas números, eles não são métricas. E influencie e incentiva o desenvolvimento de uma cultura de dados, né? Então, quanto mais você compartilha os dados e aprendizados, mais você contribui para a criação de uma cultura baseada em evidências, né? Baseada em Chitãozinho e Chororó. Então, assim, quando você começa a compartilhar, apresentar isso, correlacionar com melhorias, com os insights, isso acaba, né, que todo mundo ali fica um pouco mais engajado também,
e a gente colabora para uma cultura de dados e depois facilitar, né, o acesso a esses dados, a coleta desses dados, e lembrar que também, quando a gente fala de experiência do usuário, não é algo ali exclusivo do designer, né? Toda a empresa, todas as áreas, elas são responsáveis pela boa experiência que uma pessoa pode ter com aquele produto ou serviço. E é isso, gente, muito obrigada. Eu espero que, né, com essa apresentação, eu espero que os memes ali no começo, né, não estejam tanto ali no Senhora, mas um pouco mais pro Chicão Felizão, pelo menos. Então, eu agradeço muito a participação de vocês e acho que a gente tem até um bom tempo aí, se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Com certeza, Mari. A gente é que agradece aí, né, tantos conhecimentos. E como o Cleverson falou aqui, além da gente ficar cantando evidências no resto do dia, sempre que a gente pensar em dados, agora a gente vai pensar em evidências e vice-versa, entendeu? Vai pensar na música. Ah, que ótimo, A tem que gente, ouvir agora. a gente tem ainda aí alguns minutinhos, né, como a Mari falou. Então, se alguém tiver alguma pergunta e tal, fiquem à vontade para. Pode ir, Leila. Oi, Mari. Mari, eu amei a apresentação, muito obrigada. Foi incrível, aprendi muito. Mas eu queria muito que você falasse como é que foi esse seu caminho para conseguir, sei lá, aprender mais sobre métricas dentro do design, que é sempre um desafio. Por exemplo, eu sou mais da área qualitativa, como eu faria para ir mais para a área quantitativa? O que você indica? Tá, boa pergunta. O meu interesse em dados, na verdade, começou no final, quando eu estava, né, para sair já de uma agência de comunicação, porque a gente entregava o projeto e a gente não tinha informações sobre como aquilo lá, né, estava indo, como que estava indo, né, a performance dele. Eu acho que, assim, o que me ajudou foi que eu sempre estava mais voltada pro lado de negócios. Então, depois eu entrei numa área que era mais de aquisição de novos clientes. Então, eles sempre estavam muito associados a dados. E aí eu fui meio que aprendendo ali como que eu ligava, né, essa parte do objetivo financeiro da empresa com também a qualidade ali de navegação, né, das pessoas. Então, fazendo teste AB, a gente sempre aprende muito com essa parte de experimentação. Outra coisa também como eu comentei na apresentação, é ir atrás de informações. Então, se você joga UX Metrics no Medium, por exemplo, tem muita informação. Então, procurar, né, também aprender com a aplicação, né, prática das outras pessoas também. Eu acabei fazendo cursos também de UX quando eu nem entendia direito sobre o tema. Então, assim, por mais que, né, acho que hoje se eu fizesse seria outro aprendizado, naquela época era termos assim que eu não entendia direito. Então, assim, ir atrás dessa nomenclatura também me ajudou bastante. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu perguntei se eu podia ter acesso ao Google Analytics, eles me deram acesso ali, era uma coisa um pouco mais transparente também de dados, então eu começava a mexer no Google Analytics também para entender, e eu acho que sempre tem essa oportunidade, por exemplo, mesmo em dados qualitativos, você entender como isso pode ser transformado em quantitativos e vice-versa também, né? Se você tem um dado quantitativo, você pergunta, mas por que é isso? Então, eu vou explorar um pouco mais para entender o porquê das coisas, né? Então, acho que são vários caminhos, assim, várias oportunidades que a gente pode ali traçar. Não sei se eu fui clara ao responder. Você sempre maravilhosa. Deusa. Obrigada. Obrigada. Ótimo. Gustavo? Opa, Mari, primeiro parabéns pela apresentação. Cheguei um pouquinho atrasado, mas o que eu peguei foi super legal. A pergunta que eu tenho é mais em relação, por exemplo, você passou ali por várias métricas, né? Vários indicadores. Eu queria saber, assim, praticamente para a gente puxar um dado, né? Medir é praticamente uma pesquisa também, né? A gente tem que lançar o Forms, tem que colocar uma tag para rodar. E qual que você vê, assim, um retorno mais rápido e com um valor maior para a gente apresentar para stakeholder, essas coisas assim. Por exemplo, eu uso o Hotjar bastante quando eu quero fazer mudanças em alguma interface. Daí eu justifico, ó, o usuário não está conseguindo acessar tal coisa, tipo, está se perdendo aqui nesse caminho. Qual dessas todas aí, praticamente, você consegue trazer um retorno para a questão de negócios, de mudança, de questão de cultura de design, sabe? Certo.
Assim, eu acho que depende muito do projeto e por que que você quer medir. Eu acho que sempre tem que ser essa pergunta: por que quer medir? Porque você definindo esse objetivo, você consegue entender quais tipos ali seriam interessantes para você, né, começar a medir. Eu costumo dizer que uma métrica só nunca é suficiente, então quanto mais você tiver, né, dados assim para cruzar essas informações, melhor é, você consegue gerar mais insights. Mas, assim, para stakeholders, uma coisa que às vezes funciona é o framework HEART lá, porque ele do Google, porque ele mede lá tem 5 dados de medida ali, e ele está relacionado à experiência e também, né, comportamento ali do usuário, e também ele pode ser refletido para negócios. Então, quanto mais as pessoas estão ali, né, o T ali de task success, quanto mais as pessoas estão conseguindo atingir o objetivo lá, melhor é para o negócio, como, por exemplo, finalizar uma compra. Então, assim, e além disso, para as empresas tem o próprio peso de ser um framework do Google ali. Então, tem isso também, às vezes, acaba pesando. De análise rápida, foi o que eu comentei, depende muito do projeto, né, do produto que você está utilizando. Você comentou do Hotjar. O Hotjar a gente consegue fazer, por exemplo, análises rápidas, né, usar aquele pop-up ali para perguntar, por exemplo, como que está a satisfação das pessoas com aquela ferramenta. Então, podem ser caminhos, assim, rápidos. Teste AB também é uma coisa que super funciona. Então, eu acho que o teste AB, ele serve também para evitar, né, discussões longas, assim, sobre possibilidades. Então, assim, se chega uma coisa, você está defendendo um lado, alguém, né, traz um outro ponto de vista, vamos testar e pronto. Então, com dados a gente consegue, né, justificar ali mudanças e identificar também outras oportunidades. Maravilha, obrigado. De nada. Lucas? Oi, Mário, boa tarde. Primeiramente, Boa tarde. parabéns aí pela apresentação, achei o máximo. Geralmente, quando a gente fala sobre essa pesquisa comportamental, a gente está olhando muito para clientes externos, e muitas vezes a gente tem produtos que são focados para o âmbito interno da empresa. Eu queria saber se existe alguma abordagem distinta entre esses dois cenários diferentes, e queria entender também que tipo de output é interessante para a gente fazer alteração em processos internos, por exemplo, que passam por sistemas que geram dados de comportamento de usuário. Tá, a segunda dúvida, não sei se eu entendi completamente, mas primeiro eu vou responder, né, a primeira parte, que foi sobre, desculpa, eu fiquei focada na segunda parte de entender. Sobre clientes, né? Quando eu falo de clientes, eu também falo de, às vezes, clientes internos. Por exemplo, alguns projetos que a gente, né, atua, eu atuo em projetos que o cliente, quem vai utilizar ali, vai ser a equipe interna. E aí isso também se replica para eles. Às vezes acaba sendo até mais fácil de você coletar dados, porque, né, tá ali junto, ou às vezes no dia a dia, você consegue ter mais facilidade e mais disposição, assim, mais rapidez para coletar dados. Então, pode ser também uma pesquisa, pode tentar entender, como que, né, você utiliza isso, pode sentar do lado da pessoa e falar, posso observar como você utiliza essa ferramenta, e você fazer, né, como se fosse um teste de usabilidade. Então, acho que, assim, a única questão que eu vejo que a gente não tem quando o cliente é interno é a parte de geração de lucro, né, talvez. Assim, entre aspas, porque a gente consegue também fazer uma relação, né, do cliente interno ali com a parte de receita, mas como aqui também até o foco até é a parte de, né, métricas de experiência do usuário, então eu acredito que não tenha tanta mudança, assim, entre clientes de fora, né, o consumidor final ali, e clientes, quando a gente fala lá, as pessoas internas que vão utilizar o produto ou o serviço. Perfeito, obrigado. E sobre a segunda parte, se você quiser explicar um pouco melhor sobre processos. Porque geralmente, eu, por exemplo, tenho alguns clientes que têm as ferramentas e eles fazem o uso dessas ferramentas, mas os processos que envolvem a ferramenta estão desalinhados. Então, meio que a jornada de usuário na ferramenta não reflete bem o problema geral do todo, porque é uma questão mais de orquestração mesmo. Eu queria entender se existe alguma forma da gente utilizar esses dados também para contornar esse problema, sabe? Sim, eu entendo.
já aconteceu de eu trabalhar com dados, às vezes, que até são direcionados para a gente, então a gente nunca sabe se realmente a gente pode confiar, ainda mais quando, por exemplo, é uma empresa parceira, então a gente não sabe o quanto que ela está ali valorizando, né, a atuação dela, mas eu diria que assim, acho que primeiro entender, se você tiver essa liberdade, entender ali como que você pode apresentar a ferramenta para ter um potencial melhor, e eu acho que sempre, como eu comentei, né, que nenhuma métrica, um estilo lá que a gente mede funciona, nenhuma ferramenta, ela traz ali, tipo, o dado real, a gente não tem que confiar, então a gente pode sempre cruzar com outras informações, então através, né, você ter ali um dado quantitativo, você pode explorar um pouco mais para entender os porquês, então ir ali para uma entrevista. Então eu vejo que assim, se o dado ele não está confiável por uma questão de processos, né, como que isso chega até você, aí seria o caso também de tentar explorar ali para validar também essas hipóteses, porque aí acho que acaba sendo não um dado, né, relevante ali, mas sim mais uma hipótese. Então eu acho que você pode buscar outras maneiras ali para meio que validar essa informação também. Perfeito, Mari, obrigado. Obrigada.